Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 21 de janeiro, hoje, terça-feira, e o Evangelho é de São Marcos, capítulo 2, 23 a 28. No dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe: vede, por que fazem eles no sábado que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando se achou em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros e dizia-lhes: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para os judeus, no dia de sábado é consagrado a Javé, e as ações nesse dia são limitadas, a ponto de se contar os passos dados. Com a liberdade costumeira dos discípulos em companhia de seu mestre, não só andam pelos campos, como também recolhem espigas, das quais, quando amassadas com as mãos, é possível extrair alguns grãos que servem para enganar a fome. Interessante notar que na maioria das atividades de Jesus, sempre há algum representante dos grupos adversários, e essa presença pode ser reflexo das críticas feitas à comunidade cristã. Considerando que o Evangelho foi escrito pelos anos 80, a resposta de Jesus remete a conhecimentos históricos do tempo do rei Davi, relativizando assim a lei, ao salientar que a fome é superior às determinações legais. O sábado deve estar em consonância com o bem das pessoas e não o contrário. Jesus, homem pleno e autêntico, veio trazer o resgate e a salvação todos os dias, incluindo nos dias consagrados. As leis têm um efeito pedagógico em nossa vida. Assim sendo, elas também têm o seu limite. Não são absolutas, estão sujeitas às necessidades emergentes. Então hoje nós vamos meditar, no que Jesus disse aqui: vede. Porque, aliás, Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando se achou em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Veja, aqui Deus está dando uma formação para eles. Deus é o rei, é o Senhor que entende também da cultura. Ele sabe muito bem o que ele está dizendo. Ele é a história, ele é a voz por excelência, ele é a ciência, a inteligência, ele é tudo. Então ele está aqui realmente mostrando para eles que muito mais do que uma regra, que é importante a obediência às regras, mas existem momentos que muito mais importante que uma regra é uma pessoa, é uma alma, é um ser, é uma cura, é uma libertação. Então Jesus mostra com claridade que os discípulos precisam, e quem está à volta dele, aprender, a zelar pelo outro como se fosse uma riqueza, um bem precioso. Então, Jesus ele responde de uma forma tão inteligente. Nunca lestes o que fez Davi? Quer dizer, ainda diz para eles assim num tom: nunca lestes o que fez Davi?
Pois é, então, nunca leste quando se achou em necessidade e fome, ele e seus companheiros, ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar, príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, do quais só o sacerdote era permitido comer, e deu aos seus companheiros. Quer dizer, Jesus, então, ele está ensinando com a própria palavra, com o próprio Velho Testamento, que realmente nada do que foi feito, do que está na palavra de Deus, deve ser retirado. Então, tudo é conforme o coração de Deus. Então, que bonito a gente poder olhar para esta palavra e ver, né, que as leis têm um efeito pedagógico em nossa vida. Então, assim sendo, elas também têm o seu limite e não são absolutas, estão sujeitas às necessidades emergentes. É isso aí. Nós temos momentos que nós vamos ter que agir totalmente conforme o coração de Deus. Que Deus Todo-Poderoso, então, possa nos abençoar no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.